parte 2 com Thaís Amar, @ThaísAmar. Minha deusa, fotógrafa, escaladora, montanhista e de tudo um pouco. Itajubense, esqueci desse adjetivo. Esse elogio. Esse que é meu diferencial, viu, gente? Itajubense. Eu sou nascida e crescida nessa cidade. Gente, mais Privilégio pra não poucos. há. Não há. Entendeu? Privilégio pra poucos. Eu sou nascida, não crescida. Depois fui lá amadurecida. Eu sou Amadurecida. Itajubá. mas crescida não. Eu fui esculpida. Não. Esculpida. Ai, Ixi, adorei esse. Jamile, olha, não dá nem pra conversar com a Jamile. Tem dia que não dá nem pra conversar com a Jamile, que é tão, assim, palavras Evoluído, poéticas. né? Meu gente. Deus do céu. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sakaivers desse Brasil! Dzień dobry. Oi, eu sou a Jamile. Eu sou a Bia, esse é o Sakaivos. Esse é o Sakaivos. E hoje estamos com Apresente a nossa deusa. convidada. A deusa, gente. Maravilhosa. Nossa, não sei nem o que falar. Eu também Não sei nem não. o que falar. Eu tô chorando. Eu já cheguei, oi você. Ela é fotógrafa. Não, gente, eu tô aqui. Eu não sei nem o que falar, porque olha, ela é fotógrafa, montanhista, escaladora, poeta, linguista. É assim que fala? É. É, né? Adoro essa palavra, é meio linguiça, né? Ela é linguiça. Linguista. Cientista da linguagem. Cientista da linguagem. Vegana já foi. Já. Por muito tempo. Conheci na fase Anos e vegana. anos. Entendeu? E que mais? Que mais que é você? Quem é? Muitas coisas. Você adicionaria alguma outra palavra nesse pequeno... Como é aquela palavra? Léxico, é isso? Léxico. Aquela, Eu acho que é isso não mesmo, é. Dos Eu não sei não, vocabulários. gente. Eu sou de Você física. adicionaria... No meu alto léxico. Você Só adicionaria pra ficar alguma mais coisa nesse léxico? Eu adicionaria que eu sou pró-mulheres, sim, pró-vida e pró-consciência das pessoas. Por um mundo melhor. Bom, nós mulheres sabemos a dor e a delícia de ser quem a gente é. E Gente, olha como ela começa, pelo amor de eu acredito que Deus. falta muita gente, eu vou embora, coisa tá, Jamília? Me demito Nossa. de novo. para as mulheres conquistarem, apesar de todas as discussões. E eu tento viver isso no meu dia a dia. Arrumo várias encrencas por isso. Mas estamos aí. Arrumo vários haters. Mas estamos aí tentando, né, de algumas formas, melhorar a vida no coletivo, assim, para as mulheres. Então, tudo que eu posso fazer, igual a parte da conservação do ambiente, assim, não é porque eu não vou mudar o mundo que eu não vou fazer minha parte, claro, né? Total, conversamos com isso com a Pri. Sobre isso com a Pri. Então eu vou fazendo pequenas ações, assim, pró-mulheres. Seja ajudando uma amiga, Claro. seja mostrando pra ela que ela não pode aceitar tais Total. coisas. Minha conselheira. Nada de coisas radicais, assim, pra gente não... pra não virar Pequenos ataque também, passos né? também, Mas né? assim, movimento. Pra não ser tão difícil também, Isso, sim. Porque ir no contrafluxo é difícil, né? Mas é isso, pró-mulheres e pró-consciência no sentido de... Poxa, gente, tem tanta coisa que dá pra gente melhorar e fazer e ser gentil e transformar. E às vezes a gente deixa de fazer porque pensa isso. Ah, só eu vou fazer? Não vou Total. fazer. Ou senão o mundo tá perdido mesmo, não vou fazer. Um pessimismo. É, um ali, pessimismo. intrínseco, né? E também coisas assim... Ai, pessoas são competitivas. Vou competir também, vou pisar no outro e por aí vai. Sendo que se a gente for conscientes e legais e segurar a mão de todo mundo, Ninguém né? solta. Ninguém solta a mão de ninguém, a gente consegue conquistas, assim, que são significativas, simplesmente porque a gente pensou em determinado assunto e viu que tem ações simples que pode partir de cada um, Total. que pode transformar as coisas. Total. Então eu sou muito a favor das pessoas se conscientizarem de forma geral sobre muita coisa. Sobre o máximo que puder, né? Sabe, ir atrás de conhecimento. Super. Esses dias mesmo eu aprendi Eu sempre fui pró-meio ambiente, mas eu aprendi a diferença de conservação e preservação.
Coisas que Eu não sei a eu não diferença. sabia, Explica sabe? pra nós. Eu não sei também se eu sei. Acho que não é tão trivial Tipo, assim. preservar é você manter da mesma forma, né? Certo. Tipo, você deixar intocável ali e não alterar nada Certo. em uma coisa, em um ambiente. E conservar é você usar aquele meio, porque, né, também a gente precisa viver, a gente é ser humano, a gente tem necessidades, tem coisas ali que a gente precisa que aconteça para nossa própria sobrevivência. Mas A gente precisa se você alterar de alguma forma, precisa né? alterar, só que conservando aquele ambiente. Se você vai precisar tocar naquilo, Claro. naquele meio ambiente, Mas se você não você precisa destruir, né? não precisa destruir, você conserva e você Total. faz um planejamento para aquilo se perpetuar também e não chegar destruindo tudo, sabe? Claro. Acho que Então é é sobre isso também. A conscientização é você ir atrás de conhecimento e de ser, sim, uma pessoa melhor. Por que não, sabe? Por que você tem que ser uma pessoa que vai ficar ali competindo e destruindo e vamos seguir o baile, vamos seguir o sistema e ficar acreditando, não, o sistema não vai mudar, porque sabemos que realmente é difícil de mudar, mas assim, gente, Mas é a sua consciência, sabe, né? se a gente vai alterando pelo menos o nosso entorno, sabe? Total. E todo mundo vai fazendo isso de certa forma, a gente vai É uma forma de inspirar, dar exemplo, né? também, Tipo, não é sabe? tão difícil assim, né? Fazer Exatamente. algumas coisas pequenas que têm um impacto, né? Se várias pessoas fizerem, né? Exatamente. Tive um filho homem. Por que eu não vou ensinar ele Claro. a ser um homem de verdade? Respeitar um homem, mulheres. respeitar a mulher e ver que todo Admirar mundo é igual, mulheres. sabe? Admirar também, né? Porque, gente, a gente sabe de várias coisas, né? Que do masculino, sim, do masculino estragado, né? Porque tem um masculino bom também, mas do masculino estragado que eles só se admiram entre eles, não admiram o feminino, não admiram a mulher. É. Então é proibido. bem por aí. E você tá numas profissões que elas são com esse estigma do masculino, né? O montanhismo, a fotografia. Como é que foi abrir esse caminho sendo mulher? Bem difícil. Bem difícil mesmo, porque eu comecei em uma época que não estava tão acessível quanto agora. Agora eu sinto um pouco mais acessível. Do tipo assim, entrei em um trabalho, as pessoas falam, nossa, que legal que você tá. Mas geralmente isso vem de mulher. Que legal que tem você na equipe, porque é uma mulher. Então, assim, se eu tô num júri de fotografia, que legal que tem você, porque você é uma mulher. Porque olha o resto do júri, é tudo homem. Se eu tô em igual agora, eu vou fazer um trabalho também com uma empresa tipo de parte de montanhismo, e aí só tem homem também. Aí tem eu de mulher, e aí por sorte também acharam outra mulher, mas assim, 15 homens, sabe? 2 mulheres. E a mulher que me contratou, ela falou ainda, nossa, que legal que eu achei você, porque é uma mulher no time. Claro. Porque até então nosso histórico é só com fotógrafos homens. E aí lá no jurado também, só fotógrafos homens. Então foi bem difícil quando eu tava começando, porque nem tinha referências ainda, sabe? Claro que se você pegar fotógrafas incríveis, históricas, tem desde lá de 1800. Tipo, tem umas mulheres... 1800 é uma data fictícia, tá, gente? Mas, assim, tem fotógrafas da época que fazia foto preto e branco, mas... 1900 e bolinha. que ficaram super conhecidas e que são referências, que são estudos hoje em dia. Mas se você pegar quem tá atuando, é mais raro, né? A maioria é homem. Ou, às vezes, assim, é uma mulher que entrou através de um homem também. E eu entrei completamente sozinha. Tipo, foi eu por mim mesma. Numa época que não estava se falando tanto sobre mulheres, sobre nossos direitos, porque faz tempo que eu tô fotografando. E então foi bem difícil, assim como quando eu fui vegana também, que não se falava tanto. Não, então eu conhecia um grupo de ativistas em São Paulo, e através de um festival de arte que eu conheci eles. E eu tinha que comprar meus produtinhos no único site que tinha de veganismo.
um único site no Brasil. Nossa. Caralho. Comprava Isso minha quando? pasta de Na época dente de Amazonas já? um pouquinho antes da Amazonas. Caracas. Pouquinho antes de quando Bia e eu moramos juntas na República Amazonas. Thais é veganíssima. E aí eu Eu já era, acho que comprava- vegetariana na época, desculpa, na época da Amazônia, mas a Thais é veganérrima. E tem essa questão, ela ia pra montanha com comida vegana. Também, gente. Tudo Entendeu? Ela não levava dificílimo. latinha de atum, que é mega conveniente. Ela levava comida vegana. Tinha que ler os rótulos do pão pra ver se Teve era isso. vegano esse caralho de pão. E tinha muito que fazer minha própria comida também, porque Não tinha opção, né? não era igual hoje, sabe? Tipo, Não. você tem restaurante vegano, Claro. só tinha um em São Paulo, 2, Claro. sabe? Uma coisa assim, bem rara. E geralmente algo assim, tipo, era um restaurante Ayurveda, sabe? De uma coisa que já existia e meio que dava pra você adaptar. Ou um restaurante de algumas religiões, assim, que tem Aham. vegetarianismo. Sim. Mas não tinha um restaurante de comida vegana pensado para os veganos, igual a gente tem hoje. Sim. Inclusive, quase a gente foi hoje em um, né, Sim. Bia? Que ia ter opções veganas. Foi. Então, foi bem difícil, assim, a fase do veganismo. Não era hype, não era no hype. Não do era no veganismo. hype. É super isso. Obrigada era por no essa luz que você me hype. deu. Eu fui vegana, fotógrafa, Tipo, o povo mulher. falava, o que é vegano? O que você come, menina? Não, e me achavam maior esquisita, sabe? Total. E na minha cidade tinha mais, sei lá, 2 veganos por acaso, mas era gente que morava... Nem era itajubense, eu acho que eu era a única itajubense vegana. Certeza, certeza. É, tipo isso. E as outras 2 pessoas, uma tinha voltado da Nova Zelândia, do Greenpeace, então... Era obrigada a Era ser tipo vegana. isso, obrigada a ser vegana. Mas a Nova Zelândia também é adiantada, né, em relação ao É, Brasil. literalmente, né? Fuso horário, pan. Tudo Já é adiantado. 2025 na Nova Zelândia já. Tipo isso. E, enfim, eu estava num momento que não era hype ser fotógrafa Total. mulher, nem Foram quantos anos montanhismo, de nem montanhista, nem veganismo? vegano. Cara, Ai, tá foi vendo? uns- É muita coisa em uma pessoa só. Foi uns 9 anos. Uns 9 anos de veganismo. Tô até hoje tentando recuperar a B12. Não, eu sempre fiz no meu site único lá, e eles já tinham as pílulas lá, né? Os comprimidos De de B12 B12 vegano. Eu não lembro mais a Eu nunca tomei suplemento, sabia? Eu Vou na super fé. tomava. Mas é que eu sou vegetariana, né? Nunca fui vegana. Eu tentei ser vegana algumas vezes e fracassei, gente, sem condições. É difícil. A Thaisa tá aqui na minha casa, eu só dei ovo pra ela comer todos esses dias que ela tá aqui, porque a única coisa que eu sei comer é ovo. mas hoje é que eu não sou mais vegana. Hoje eu sou flex e como pela saúde e também por Pra viajar experimentar, muito. né? Viajar muito, às vezes eu realmente não tenho opção. Às vezes eu tô Claro. num lugar remoto Total. ou numa cultura muito diferente. E como assim vegano? Não temos comida vegana, sabe? Até hoje, porque apesar de estarmos no século XXI, tem lugares que ainda tem limitações, Super. né? Total, super. Mas na minha dieta, no dia a dia, eu sempre opto pelo ovo lacto vegetariano. Até o vegano mesmo que você fala pra mim, né? Tipo, às vezes eu compro uns produtos veganos pra aquecer o mercado do veganismo, né? Pra vender, pro Alvorada ver, olha, Alvorada faço pode isso comprar também. o requeijão vegano que as pessoas vão comprar. Igual Entendeu? agora. Pode ter ali pra vender, porque eu vou comprar, né? Sim, agora tá tendo uma escassez desse requeijão, por Então, exemplo. aquele requeijão maravilhoso, lá em inclusive, que Itajubá. eu como na sua Aí toda casa. vez que tem, eu já vou e compro uns 3, assim, Então. pra eles verem que tem demanda, Exato. não parar de Isso é uma das pedir. pequenas coisas que a gente pode fazer, que a gente tava falando um pouquinho atrás, né? Sim. Tipo, são pequenas coisas que fazem a diferença, né? Tipo, Sim. Alvorada, pode comprar ali o requeijão vegano, as pessoas vão comprar. Tem não gente que parem tem de comprar, interesse gente. nisso, né? Alvorada, fica a mensagem. Alvorada, inclusive, patrocina nós. Imagina, manda uma cesta básica, já ia adorar. Tá Isso tudo é tão incrível. caro, gente. Com azeite, se não for pedir muito. Né? Nossa Cesta básica. senhora, azeite tá um surto. Essa- Imagina que susto. O meme que a gente viu hoje, tô dando entrada num vidro de azeite. Muito bom. tô dando tem entrada. trabalhando pra dar entrada num Tá vidro de nesse azeite. Fazer um tão financiamento. difícil que tá, né? Financiar um vidro de azeite. E assim, essa questão do veganismo, ela sempre anda junto com o meio ambiente também, né? Porque eu Total. era vegana pelo meio ambiente, que era Eu um ato também, político. eu E até também. hoje, quando eu opto
por esse tipo de alimentação, tá sendo um ato político ali mesmo. Deixa eu me corrigir, eu nunca fui vegana, mas sou vegetariana pelo meio ambiente, pelos animais, na verdade. Não é porque eu não gosto de carne, eu amo carne, saudades porco, saudades frango, saudade de todos os animaizinhos que eu comia. Mas é por eles, não é? É meio que um ato político mesmo, não é? Ai, não, carne nunca me caiu bem, caía super bem, saudades. Mas é por essas questões também. Mas acho que eu não tinha falado isso, né, aqui no Sacailos. Não, acho que não. Não é porque eu não gosto, eu amo, gente. Eu sou de família de cozinheiros e restaurante e tudo mais. Você tem eu isso sou, no nossa, currículo. delícia, entendeu? Mas é por essas questões ambientais e políticas e animais super, né, também. Principalmente os animais, no meu caso. Pela água que gasta e etc. Sim, tudo, né? E é saudável também, porque dado a tudo que é tão industrializado hoje, né? Se a gente opta ali por pegar um vegetal local, da feira local, super. vai ser muito mais saudável Total. do que as carnes industrializadas que a gente Sem pegar. dúvida. Então, assim, é bom. Eu sempre me senti bem com a dieta vegana. Nunca foi, tipo, um problema. E eu realmente só deixei de, em uma determinada fase da vida, deixei de fazer esse tipo de dieta por necessidade mesmo da demanda da vida. Quando você vira adulto, né? Tipo. A gente não era adulto ainda direito. A gente naquela era época. jovens adultos, achando que era adulto, mas não sabia ainda fazer as coisas de adulto. Morava em República. Morava em não era República, adulto ainda. Não era adulto ainda. Não era adulto ainda. A nossa mãezona lá fazia as comidas veganas pra gente. Fazia. Fazia arroz e feijão fresquinho todo dia e tinha um pratinho vegano e um pratinho com carne. E tinha o de vegetariano também. Às vezes também Ela às vezes tinha, super fazia também. pra todo mundo. Então Pra a gente todo tinha mundo, uma vida gente. fácil, né? E aí depois da arroz eu ainda consegui por um tempo ser vegana, mas quando eu comecei a ter que fazer milhões de coisas pra sobreviver. Que daí a Thaisa foi morar sozinha eventualmente, né? Que tava até na pauta, mas não teremos tempo de abordar essa pauta. Fica pra parte 3. Isso. Com Thaisa, que já teremos. Sobre morar sozinha é dificílimo, né, gente? Dificílimo. Ter que se alimentar vegana ainda por cima, vai me desculpar. Não, e viajando esse tanto. Porque isso, né? Porque até que eu conseguiria fazer em casa e nos restaurantes que eu como também, porque eu não consigo às vezes cozinhar em casa. Sem tempo, irmão. Restaurantes que super rolam, mas a questão é de alguns lugares e as culturas mesmo que às vezes eu paro e aí eu não tenho opção. E aí eu tenho que comer o que tem. Total. Ou sabe assim, de repente você vai num lugar remoto e aí você vai parar numa vilinha, se hospeda na casa de alguém, e ela faz sabe, todo o amor do hospedagem mundo, residencial, faz um franguinho lá pra você, que é o que a pessoa tem, sabe? Tipo, claro. Você fala, gente, eu vou comer esse frango, vou desfazer da pessoa. Capaz, gente, sou mineira, não pode ser desfeita. Total. Sou de Itajubá, mineira, sou de Minas. Ai, Total. cara. Mas, né, pensa isso, né? Não, a pessoa super. cozinhou pra você. Total. Você tá lá no nada. A pessoa não sabe o seu currículo, né? Vegana, pan, não sabe. Né? Ela faz ali de maior bom coração. Já né? aconteceu comigo. E aí eu falei, gente, eu vou comer esse frango. Óbvio. Total. Fazia anos que eu não comia. Aí eu falei, não, tudo bem, E não passou né? mal? Ai, delícia. Passou Não. bem pra caramba. Tipo isso. Não passei, mas assim, o paladar que estranha, né? É Total, tipo assim, gente, esse frango tem gosto de frango, né? Tipo, Nossa. cadê aquele gostinho suave das coisas que Da como? soja, né? É, tipo isso. Que é gosto de nada do tofu. Vem aquele gosto de realmente carne, de uma coisa ali, tipo... O paladar que estranha mais do que o próprio organismo. Total. Porque O organismo até agradece. eu acho que, tipo isso, gente, finalmente, Uma né? Você me deu uma proteína. real. Total, eu acredito. uma proteína. Mas o meu paladar, igual hoje a gente foi almoçar no self-service, eu peguei milhões de coisas, e uma das coisas era uma lasanha de espinafre, né? E daí eu Tava comi delícia. uma garfada, eu falei, Thais, eu acho que tem, não sei se é vegetariana, porque às vezes eu sinto uns gostos, tipo, quando até eu como um molhinho barbecue ou alguma coisa defumada, o meu cérebro já acha que eu tô comendo carne.
E daí eu fico meio assim, sabe, alerta. Com certeza não tinha nada não vegetariano naquela lasanha, mas assim, Também meu acho paladar que não. estranhou um pouquinho. Então é mais o paladar do que o corpo, né? É, O corpo até... tá agradecendo aquele É frango. tipo isso. Mas o corpo fala, nossa, o que é isto? O paladar, né, no caso. O paladar fala, até eu apurei meu paladar quando eu virei vegana, porque antigamente eu comia um PF, sabe? Os PF, assim. Tipo uma carne, uma Saudades. fritura, Ah, que delícia! arroz, feijão e Que deles. no máximo um tomate, porque sabe assim, salada é horrível? Quando o Amo. paladar odeia salada, você só quer fritura. Amo. E o arroz e feijão porque é obrigado, tipo assim, é o complemento. Ah, eu amo. E aí, quando eu virei vegana, eu descobri os sabores dos alimentos, né? Mas eu também, no vegetarianismo, foi quando eu aprendi a comer muito legume, que eu antes eu ficava com pregue, porque a carne é muito mais saborosinha e acessível, assim, acessível, né? Tipo, né? tá ali no PF, por exemplo, né? Sim. Você não vai ter uma batata baroa no PF, você vai ter um franguinho ali, gostosinho, a milanesa, né? É, e sempre tudo bem temperado, assim, muito, até, às vezes até Fritão, exagerado, total. né? E aí Uma parmegiana, ai, que delícia! Aí com legumes também, você tem que explorar outros temperos, Total, né? Não é só o alhão com a cebola Não. lá. Tinha uma época que você nem comia, né, alho e cebola? Não, exatamente. Porque eu também já fiz meditação uma época. Eu realmente, gente, Gente, é muita coisa. já fiz de tudo. Mas isso tem a ver com a minha infância até, porque tudo que a gente é agora tá na infância Super. também, né? Sim. E eu com 7 anos de idade já era mega trabalhadora. 7 anos. 7 anos de idade. Então eu sempre fui mini adultinha. Como eu tava falando pra vocês, eu lembro de quando entrou o Plano Real, eu tinha 4 anos de idade. Gente, eu não lembro. Faz um pouquinho mais velha que a gente. Sou um pouco mais velha que a gente. vocês. E eu A gente lembro. ainda tem chance, Jamila. A gente ainda tem chance. A Thais é um pouquinho mais velha que a gente. Eu não Gente, lembro disso também. Não, eu lembro de tudo. Eu lembro das reações dos meus Thais pais, votou. dos meus avós. Tipo isso, votei pelo Plano Real. 4 anos de idade. Foi mesária. Eu acho que vai ser bom isso aqui mesmo. Vou votar. Ou vou votar. Tipo isso, eu já era super consciente, assim, sabe? Os meus pais, eles tiveram comércio quando eu era criancinha. É quitanda que fala, né? De Quitanda. de legumes e frutas, mó legal, né? Quitanda, a palavra E eu bonita. super sacava tudo que eles estavam fazendo. Ah, que isso aqui eles venderam, isso daqui recebeu dinheiro, isso daqui... Então eu sacava tudo de comércio, uma mini criança lá, porque eu ficava o dia inteiro com eles ali, né? Porque não tinha com quem eu ficava Sim. ali na quitanda com eles. E sabia tudo que A estava filha mais acontecendo. velha. É, a filha mais velha. E nessa Tem época, isso também da sua filha personalidade, única. né? Tem, porque Tá vendo? Vai ter que por ter uma muito parte tempo 3, gente, eu fui porque- filha única. E a filha mais velha também. E filha é um mais velha, que tem título, que ser é um o- cargo, né? Exatamente. Vitalício. Exatamente. Ser o filho mais velho. Tem que é. dar o exemplo. Total. Eu era professora dos meus irmãos depois, quando eles vieram, sabe? Ensinava química, física, matemática. Aham. Mas enfim. Fotografia, dirigir, É, essas coisas. fotografia eu ensinei muito pro meu irmão, inclusive. O anos bom é que depois. você já tem uma equipe, né, de filme ali pra você dirigir, pra Tipo fotografar. isso. Já tenho funcionários. É, você já tem funcionários. É, mas assim, eu era uma criança muito consciente mesmo. Eu tenho memórias de 2, 3 anos de idade, assim. Tipo, eu era muito ligadinha mesmo. Então acho que vem um pouco disso também. Sabe? Total. É. E como eu era filha única e tipo, morava lá no fundo dos meus avós, então eu tinha contato só com adulto. Eu só tinha contato com adulto, não tinha contato com criança. Uhum. Isso é muito também impactante. É Isso causa impactante. muito- Tipo assim, é. a criancinha ali, ela não vai fazer coisa de criança. Ela Exato. se espelha no que ela tem de referência. Os meus referências eram só adultos. Pessoas ali, comerciantes e tudo. Eu tinha que comprar leite desde pequenininha. Ia lá, comprava leite, comprava pão, sabia, entendia de troco, entendia de tudo. É, e entendia Dá os também, trocos, eu fazia isso também. essa subjetividade humana, assim, também, né? De, tipo, Eu de fazia obrigações. isso também com os meus pais, na verdade, num restaurante, Ah. mas não tão novinha assim. Sempre fiz, sempre gostei de ajudar, faço até hoje,
Mas não tão novinha. Novinha eu ficava em casa com a Vanusa, cuidando de mim, porque eles trabalhavam boa. de noite, né? Uhum. Na pizzaria. Então, mas eu acho que isso também tem muita consequência na pessoa que eu sou hoje, sabe? Sim. Entender o valor do dinheiro, né? Tipo, quanto que tem que trabalhar Da responsabilidade. da responsabilidade. Do respeito com o outro, né? Também. Assim, tipo, funcionários, no caso, ou clientes. Eu peguei isso muito numa fase, e isso eu acho que tem, assim, consequências pra estrambólicas. vida total. Eu acho também. Eu acho porque você não aproveita a sua infância como criança. Eu acho que você atropela uma fase. Momento terapia agora. Momento terapia, isso. cara, mas é... Não, mas é mesmo porque, tipo... Bem momento terapia. O Sakai sempre chega nesse limbo do momento terapia. E depois corta isso? Às vezes sim, às vezes não. A gente decide, eventualmente. Entendi. Porque daí, com 4 anos, eu já entendia tanta coisa. Então, aí quando eu cheguei cara. quando eu tinha 7 anos, eu era muito mini adulta, sabe? Mini adulta. Eu fazia... Tipo assim, eu organizava a casa, eu levava meus irmãos mais novos pra tomar vacina, pra escola, com 7 anos. Então, porque você ainda tem esse extra da filha mais velha, eu sou a filha caçula. Que nem uma vez tentaram roubar lá na quitanda. Uma mulher pegou simplesmente o limão, colocou dentro da blusa dela e foi saindo. Porque só tava eu lá sentadinha em cima do balcão, assim. Meus pais deixaram eu ali 2 minutos pra pegar água, sei lá, algo assim. E aí eu acho que ela olhou assim, aquela criança nem sabe o que eu tô fazendo, nem tá né? percebendo nada. Eu só vi assim, mas tipo, era um limão. Tipo, eu tava entendendo, entendeu? Aí eu falei, tá bom, vai levar o limão. Assim, sei lá como que eu pensei, mas foi mais ou menos isso. Aí quando minha mãe chegou, eu falei, mãe, sabe aquela mulher assim, assim, assado, que vem aqui tal horário? Sabe umas coisas assim? Né? Cliente, já sabia que ela roubou um limão, eu sabia que ela tava roubando. Você não fez escândalo com a mulher? Não. Esquérrima. Gente, eu sou de escorpião, né? Sempre fina, desculpa. Sempre fina. Eu sou escandalosa. Mas eu assim, eu contei. Era verão. Tô zoando, acho que não era sobre isso, não. É que eu acho que eu fiquei sem reação. Só que, eu boto porque fé. Criança não tá totalmente entendendo. Total, eu entendi, mas eu não ia saber o que fazer com aquela situação, né? Mas quando minha mãe chegou, aí eu falei pra ela, mãe, aquela pessoa roubou e tal. E aí, desde então, já tinha um horário lá dessa mulher ir e eles nunca mais me deixaram sozinha ali. Eles sempre ficaram de olho nela, sabe? Umas coisas assim. Então, é uma questão Ela de... tirou proveito da criança que estava olhando, né? Que tanda. Porque, olhou a criancinha ali. Você sabe que até hoje eu sou baixa, né? Pequenininha. 1,62 m só. Imagina eu, criancinha, eu devia ser pra minúscula. Mim, a Thaisa tem 1,95 m. Porque as fotografias, gente, realmente parece que eu sou mas por modelo. Conta de tudo que você é, na verdade. Obrigada, eu amiga. olho pra ela assim, ó. Obrigada, amiga. Porque, assim, já aconteceu comigo quem não me conhece pessoalmente vê eu nas fotos. E aí, quando me conhece, achar que eu sou mais baixa. Tipo, nossa, eu olhava suas fotos, eu achava que você tinha 2 metros, 1,90 m. Parece ser super alta. Mas não, você é baixa, estatura de mulher brasileira mesmo, da minha geração, né? Porque as de agora já estão mais altas, né? Susto, né? Mas super dá essa impressão, assim, fotografia de altura. Eu já tive isso com algumas pessoas também. Tipo, parece que as pessoas são mais altas. É muito interessante essa questão da altura, né? Tem gente que até coloca no Tinder. Tem muita gente que coloca no Tinder a altura, né? Porque, tipo, é um fator decisivo pra algumas pessoas. É um fator decisivo, pra algumas pessoas, eu, com 58, não tem posso gente namorar. Que leva em consideração. E quanto? 58? 58? Eu não posso namorar uma pessoa muito alta. A Jamília é baixinha. baixinha. Então, a minha amiga húngara... com quem eu fui no festival, ela é altíssima. E daí pra ela, trabalheira arrumar boy. Porque ela é altíssima. Ela tem 1,70 m e pouco, sabe? E é mais difícil ainda, porque às vezes os boys que vão ter preconceito de namorar uma mulher mais alta que eles. Exato. E daí se ela curte colocar um salto, é mais difícil ainda. Rola muito mesmo. Né? Loucura. Quem é Thaisa na fila do pão? Hoje, nesse exato momento, eu sou, sim, uma pessoa múltipla. Muitas coisas acontecem, muitos interesses. E ainda quero mais. Ainda quero ser outras coisas. Mas, essencialmente, sou essa pessoa atrás
dessa fotografia, atrás dessa arte. E no fim das contas eu vejo que tudo converge para isso. Então, mesmo que eu esteja na fila do pão, ou eu tô ali com meu celularzinho fazendo uma edição de fotos, ou selecionando as melhores fotos ali no meu celular. Ou tirando uma foto do pão, talvez. Ou tirando uma foto do pão. Exatamente. Porque se tiver uma arte ali no pão, eu vou fazer uma foto. Assim do pão. Ou se eu olho pela porta ali da padaria e tiver um elemento natural, aí que eu piro ainda, né? Assim, Aí você sai da fila do pão. Pra fazer Sai a foto da e pega fila a do fila pão. depois de novo. Aí, resumiu. Tudo Na pela fila foto. do pão, eu sou a Tudo pela pessoa que vai foto. fazer tudo pela foto, perde a fila. Perde o pão, Mas mas tira a foto. Mas tira a foto ali do tucano que seja, sabe? Sério, porque tucano agora é comum, né? Mas... Da pomba comendo a migalha do pão. Não, da pomba eu não faço, Mas pode ser poético também. Pode, depende. Dá pra ser poético também, foto de pomba. Meu pai se tem ela uma tiver, muito bonita, na se verdade. ela estiver na árvore, sim. Mas se ela estiver comendo a migalha do pão, eu acho que não. Porque eu não gosto de pombas urbanas. Eu gosto de pombas lá na eu árvore, detesto sabe? pombas, todas. Eu também. Nunca nem ia na árvore. É. Não Meio sei. rato com asa, sei lá. Infelizmente, da forma que elas foram ali se adaptando ao urbano, né? Elas se tornaram quase que uma praga, né? Mas se for uma pomba ali no ambiente natural, eu acho que muda as coisas. E aí vale a pena, talvez, fazer, né? A foto. Mas aí eu sou essa pessoa que perde a fila pra fazer a foto da pomba ou da borboleta. Ou de qualquer coisa Ou do que tucano. esteja ali. Se tiver um bicho fazendo um comportamento, ou se tiver um fenômeno, um halo no sol, Halo, sabe? Uma coisa assim, Halo, Beyoncé total, eu vou fazer essa foto ali. Ai, gente. E perco a fila e perco o pão. Tais e fotos são sinônimos, então. Pode dizer que sim. São sinônimos. Pode dizer que é isso. Não tem que dizer. Tem muita coisa, até a passagem da poesia pra foto também. A pergunta maravilhosa que a Jamile escreveu. Cadê ela, Jamile? Divô. Ai, gente, obrigada. Qual que era? É a Quero que tá. 5. Quando você decidiu parar de escrever com letras e passou a escrever com luz. Ai, meu Deus. Gastei a minha criatividade. Socorro Deus com essa mulher. Cossorro. Gosto muito dessa pergunta. Parar de escrever com letras e escrever com luz. Até pela definição da fotografia, que foto, luz, grafia, escrita. Então é uma escrita com a luz. E eu comecei na arte com escritas, com poesias, né, com letras mesmo. Eu escrevi meu primeiro poeminha com 6 anos de idade e depois escrevi um na adolescência, tinha 13 anos e logo mais comecei a ter o contato ali com outros poetas e até pelas redes sociais também que facilitaram isso, né, conhecer pessoas atuais além do que temos aí já de livro, de literatura. Então, assim, já tinha um caminho aberto na arte para mim. Só que, como vocês colocaram muito bem, nas letras. Até depois eu fui estudar, né, nessa área. Fiz a graduação em letras, depois o mestrado em ciências da linguagem. E isso se transformou mesmo. É bem como vocês colocaram. Passou das letras para as imagens ali, né, para o mundo imagético. E eu comecei a reparar em outras fotografias. Eu comecei a ter os sentidos aguçados mais para esse lado. Eu escrevi poesias intensamente por uns 3 anos e foi bem quando eu estava mesmo nessa fase de escrever praticamente todos os dias que eu comecei a anotar a fotografia. Quando eu via uma imagem, um pôr do sol, retratado ali, elementos da natureza, isso me chamava atenção. E então eu comecei a querer fazer isso também. Quando eu via
um enquadramento, né? Só de olhar algo e enxergava um enquadramento, enxergava uma coisa interessante de se retratar. Eu ia lá e fazia com o celular mesmo, que era o que eu tinha na época. E quando eu publicava, as pessoas gostavam. E eu vi nisso uma forma de mostrar para as pessoas como eu enxergo o mundo. Assim como na escrita eu mostrava a forma que eu gostava de me comunicar e como eu gostava de ler as coisas, tudo com muita poesia, na fotografia aconteceu isso também. Eu comecei a querer mostrar, né, pela arte mesmo, como que eu enxergava as coisas e como que detalhes que passavam batido para outras pessoas faziam sentido para mim e eu queria revelá-los mesmo. Então foi assim que passei das letras para a escrita com a luz. Tem algum tipo de foto que você não gosta de tirar? Você fica, ai, nossa, vamos tirar uma foto, então assim. Ai, pessoas, né? Eu gosto. Eu gosto de fazer fotos de pessoas também. Mas uma foto que eu não faria seria de bebês, porque eu já trabalhei com isso e requer muito. Eu já fui assistente de newborn. E requer muitos cuidados com o bebê. Verdade. Então, assim, eu que já... A gente que não é mãe não sabe muito bem, né? Exatamente. Eu até aprendi, né, na época, como que era ali, entre aspas, tá, gente? Manipulação com o bebê, que agora eu não tô lembrando a palavra melhor. É pegar, né, com cuidadinho ali, é muito pequenininho. O jeito, sim. Então, eu acho muito delicado. E, às vezes, eu também não sei se eu concordo com esse tipo de foto, porque... São serezinhos ali muito recentes no mundo. Já tem tanta coisa ali, talvez, acontecendo. Total, teste do pezinho. Sabe? Teste do pezinho, tanta coisa. Eu acho até um pouco invasivo esse tipo de foto. Não que eu esteja desestimulando se alguém pensa ou gosta, tá pensando em fazer essa foto. Super bomba, né, inclusive. Super bomba. É uma das... É um nicho. Quem é fotógrafo de newborn é rico. Não é o caso de quem é fotógrafo de outdoor como eu, que ainda, assim... É um nicho mais difícil, mas essa fotografia ela é bem comercial, de newborn. E aí eu não faria por essas questões, assim, de ser um bebezinho ainda. Eu acho que é uma fotografia invasiva, mas são opiniões, né? Exatamente, são opiniões que vêm de um tanto de demanda, do tipo assim, os pais têm muito poder sobre os filhos, né? E a gente vai tomando muitas decisões ali pela criança. Total. Eu não sei se é bom minimizar algumas coisas, tipo essa. Não sei, porque você realmente tem que ficar posicionando o bebê ali de formas que talvez... Pra foto ficar boa, claro. E aí eu não sei se isso realmente é bom pro bebê, assim, se é um momento bom. Claro. Embora isso também seja uma coisa momentânea, rápida ali, né? Sim, tem que acontecer rápido. Assim, né? Mas você tem que pôr o bebê em umas posições assim... Com as mãozinhas. As mãos no queixo, né? As duas mãos no queixo, você contorce muito o bebê. Pode crer. E aí... É uma opinião válida. É um tipo de foto que eu não faria... E as demais, eu acho que todas eu faria. Todas. Eu gosto de foto jornalística, eu gosto de foto documental, gosto de foto histórica, gosto de fotos, retratos. Se for uma criança, assim, já maiorzinha também, eu faria. Dependendo, não, convivendo assim. com a Thais é tipo assim, ela fotografa literalmente tudo. Comida, igreja, lua, cachorro, pé. No caso, por uma questão de sobrevivência. Não, mas assim, no seu celular mesmo, só assim pra registro também, né? Sim. Tipo, fotografa tudo. Eu fiz... É a paixão mesmo, assim, sabe? Aí meio que parece uma contradição, assim, do tipo, ache o seu nicho e faça foto do seu nicho, né? Porque eu realmente já fiz de tudo, já fiz ensaio, já fiz várias coisas,
Mas por uma questão Mas é de... aquela coisa, você precisava fazer o seu nome, né? Precisava fazer meu nome para as pessoas me conhecerem. Claro, faz precisava parte do fazer meu dinheiro também, porque não é uma coisa fácil Claro, de... óbvio. Os produtos, os equipamentos não são acessíveis. É De tudo forma muito, alguma. muito caro. E, assim, para hobby, realmente, se você achar um nicho, isso vai fazer mais sentido. Agora, para viver disso de fotografia, para viver de fotografia, talvez você tenha que fazer outros trabalhos. Mas eu sempre tentei manter ali na fotografia para chegar realmente no meu nicho. O meu nicho é esse, fotografia, A sua essência. outdoor, em altitude e as fotos que vocês veem no meu Instagram. Mas por uma @ Thaís Amar. Mas por uma questão de sobrevivência aí, eu realmente fiz várias, e até por uma questão de paixão, que quando você vai Curiosidade, talvez, né? Também, quando você vai assim. explorando outros tipos de foto, vai praticando aquilo também, você também está estudando, também são estudos. Claro, Pode-se dizer que é claro. uma parte de estudo, isso, Total. você fazer outros tipos de foto. Um objetivo de uma foto significa, de um tipo de foto significa uma exposição que você vai fazer, o nome que você vai fazer, ou achar também, assim, um mercado mesmo. E por isso que é importante o nicho. Mas, claro, se você praticar de diversas formas, você vai estar estudando isso também. Você tem que saber fazer as coisas, né? Tipo, faz parte, né, da profissão, né? Faz Enquanto parte da profissão. Eu até no meio acadêmico eu levei a fotografia. É porque eu tento realmente voltar tudo para fotografia. Quando eu falo, por exemplo, estou fazendo fotos por registro, não é uma coisa que eu tô falando muito da minha cabeça, não. É uma coisa que eu estudei, que eu escrevi, eu dissertei sobre isso. Porque a fotografia, ela pode ter uma função ali de arte ou uma função de documento. Ou outras funções também, mas tem um autor que ele por fala exemplo, mas entre a quais arte e o seriam documento. as outras? Por exemplo, de provas, imagens para comprovar, Certo. imagens para registrar. O que é a função? Agora eu não tô falando mais de nicho, né? Tipo de sim, tema. Sim, agora... Mas como que funciona esse objeto fotografia. E aí eu escrevi sobre isso na dissertação. Então, tem algumas funções que giram em torno disso. Uma fotografia para registro, ela vai ter determinadas funções. Uma fotografia para arte também são outras funções. Uma fotografia para provas também são outras funções. É sobre isso, sim. Você tinha citado o Sebastião Salgado como referência. Você tem mais alguns nomes para dar que você usou como referência quando você estava começando ou ainda hoje? Então, eu não usei muito fotógrafos como referência. O que eu usei muito foi, assim, essa parte de desenvolver identidade, de tentar fazer uma coisa mais minha. Eu identifiquei no Sebastião Salgado a identidade dele, e aí eu tentei seguir. E aí eu não fico muito vendo o trabalho dos outros para realmente não misturar. Eu gosto de enviesar. Eu gosto das coisas que surpreendem a mim e tentar passar isso. Tipo, às vezes eu vejo uma coisa assim que acho que ninguém tá vendo, ou realmente as pessoas não estão vendo. E é aquilo que eu quero fotografar. Isso é o mais legal, eu acho. Então tipo, eu nem aquele fico... ângulozinho ali, ela deu um zoom 300 milhões pra tipo pegar isso. aquele negocinho. Isso eu acho mais legal. Então, eu não fico pegando referências pra não enviesar uma coisa que foi mais difícil mesmo de desenvolver. O que eu fico fazendo é estudar a técnica. E aí, através da técnica, a arte também vem, porque eu tenho muito do processo criativo. Isso é uma coisa que me ajuda. Já vinha lá, né, com a poesia, tudo muito voltado para a criação. E, na verdade, trabalhar a criação, trabalhar o artístico, o subjetivo, isso é muito, muito difícil. Muito. Porque não são coisas palpáveis. Né? Eu já vi 2 exatas. Estamos com esse projeto que é criativo, né? Sim.
E Bastante. não é tão simples pra gente, né? A gente gosta muito da arte, né? A gente gosta muito de música e foto e tudo mais, mas a gente trabalha com exatas, né? Então, assim, pra gente é um desafio mesmo tentar fazer esse rolê acontecer no sentido artístico. E a gente quer usar isso pra enaltecer o nosso lado artístico, né? Mas não é tão simples. Tem dia que a gente não tem inspiração pra escrever, pra uma foto de feed ou qualquer outra coisa, né? Esse acho que talvez, né, Jamília, seja um dos maiores desafios que a gente tem, né? Sim, Olha eu como acho. que é. E eu já sou o contrário. Eu tenho a dificuldade de administrar a criação. Porque eu tenho ideias o dia inteiro. Sabe, o dia inteiro. E o que você faz com essas ideias? Você traz elas pro mundo? De que forma? Eu faço bastante anotações. O meu Google Drive é cheio de documentos com anotações. Eu tenho ideias até de animações, já desenvolvi, tipo, desenhos na minha cabeça, assim, tipo, umas animações curtas. Gente, Aí eu tenho sensacional. tudo anotado, assim, eu anoto roteirinhos, isso aqui é, tipo, uma coisa que eu acho que eu nem nunca falei pra alguém. Gente, a gente tá conversando com a futura... O Walt Disney. A gente tá conversando com a futura diretora de fotografia do cinema. E aí eu acho que tudo volta pra fotografia mesmo, porque se eu tô assistindo um filme, também São eu milhões de fotografias ali superpostas, né? Eu tô vendo, eu nem entendo o roteiro às vezes, não entendo nem o personagem, eu tô olhando como que ele fez aquela imagem. Estudando mesmo. Aquela imagem fotograficamente bonita ali, se mexendo. Total. Aquele ângulo, aquele enquadramento, é isso que eu fico olhando. Conclusão do episódio. Tais e fotos são sinônimos. Essa é a introdução, pode-se dizer uma que é a coisa é a conclusão. outra e a outra é uma, entendeu? É uma miscelânea, assim, uma metonímia. É um sonho muito grande, uma coisa que eu tento... É realidade já, né? Não é mais sonho. É realidade, mas... Mas ainda é sonho também? Essa pergunta é boa, hein? Ai, vai ficar pra parte 3, eu quero saber quais são os planos futuros, assim, também, né? Como é que é chegar lá e o que vem depois. Né? Como que é chegar lá? Nunca cheguei lá. Lá deve ser lindo, né? Realizar um sonho. Sim. Hoje em dia eu posso dizer que eu realizei parte desse sonho. Porque eu já tenho um reconhecimento, pelo menos no meio que eu atuo. Super. Já tenho até fãs internacionais. Ai, a gente falou, né? Que você tem um fã aqui. Tenho trabalhos garantidos, tenho agenda pro futuro já. Agenda 2025 já tá bombando, já tá bombando. Né? Inclusive, gente, se alguém precisar de um trabalho, 2025 já tá acabando as datas. Gente, aqui, vamos logo, porque sem tempo, irmão. Mas ainda tenho sonhos, que é de todo fotógrafo de natureza aparecer num National Geographic da vida, sabe? Imagina. Num Discovery Channel, sabe? Umas coisas assim. Então, o sonho não acaba. Eu consigo imaginar. E a gente se realiza pelo sonho, né? Como que a gente vai tá se realizando? Não é tipo assim, sonhei, realizei, acabou. É sempre sonhar e realizar. Então, o sonho... Esse é um problema também, né? O sonho não tem Isso fim. é um pouco problemático. Os sonhos não envelhecem, né? Exatamente, já diriam sábios musicais. Né? Bem isso. Respondi a pergunta? Respondeu. Arrasou. Socorro, Deus. É muita E a gente coisa nem, pra uma mulher só, né? a gente nem falou sobre a parte poeta dela e ela traz a poesia em qualquer resposta que ela dá. De graça, assim, de grace. Essa foi a parte 2 com Taisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, ouve de novo, vocês ouviram errado. Exatamente. Não é possível. Vocês tiveram uma aula de fotografia. Dicas maravilhosas. Pro povo ver que eu sou engraçada. É mesmo, eu tô rindo aqui em silêncio. Já me ri em silêncio, é verdade. A gente quebrou isso. Não, o pior é que hoje eu ri em silêncio várias vezes. Eu falei, nossa, eu tô rindo em silêncio, deixa eu rir alto. Aí já tinha passado o timing, sabe? Faz tempo que a gente não grava, né? Eu desacostumei. Estávamos de férias. Essa gravação é o fim das nossas férias de gravação. Sábado já teremos outra. Taisa, obrigada por tudo. Obrigada por ter vindo me visitar no Cafundó da Polônia. Gente, isso aconteceu. Aconteceu, finalmente. Aconteceu.
Foi muito rápido, mas acho que foi intenso, né? Foi. Conseguimos até gravar um podcast. Plano olha só. JK, né? Né? Sim. 5 anos, 50 anos em 5. Foi tipo isso aqui. Tipo isso mesmo. Tipo isso. Obrigada por tudo. Você é incrível. Oh, obrigada Todo por me sucesso receber. do Incrível. mundo. Obrigada por me Como receber na sua fotógrafa, casa e obrigada no por podcast Meninas. Obrigada por Obrigada ter a vocês. vindo. Obrigada, Thaisa. Tá, agora eu não sei se eu falo Obrigada a Thaisa ou vocês. Thaisa. Ai, agora você gente. escolhe. Eu acho que você escolhe. É igual eu Realmente. chamando Eu não- a eu não Fainé tive de Fainé escolha. e a Jamile chamando a... Diana. Era tipo, meu Deus. Eu realmente não tive escolha, então Thaisa ou Thaisa, eu vou olhar. Se me ver Ok. na rua, eu vou olhar. Sim, se me chamar. Ou não, também, se de não estiver ambos. disposto. Nenhum dos É, dois gente. olha também. Podíssima. Editando minha foto aqui. Não Geralmente mexe eu tô comigo. assim mesmo na rua. Andando e editando. Sem tempo, irmão. Um beijo, gente. Beijos. Obrigada por tudo. Beijo. Segue nós, curte nós, segue a Thaisa, no @ThaisaMar, com 2 As, MAAR. Um Instagram incrível que se você não conhece, está perdendo. Entendeu? Exatamente. Tá todo mundo junto aí. Várias dicas pra você ser um fotógrafo profissional. Que estamos Isso falando aí. disso aqui. Porque eu levo fotografia a sério. Exatamente. Exatamente. Faz todo o rolê que vocês já estão acostumados, entendeu? Deixa um comentário aí que a gente é carente também, né? Exatamente. E é isso, gente. Um beijo pra Em té. vocês e até o Beijo. próximo. Em té. Beijos.